Fala galera ligada no Pautas e Táticas, já tá todo mundo aí esfregando as mãos. Nesse final de semana a gente vai ter a grande final da Champions League, Real Madrid e Liverpool, jogaço de bola, dois dos melhores times da temporada. Com certeza já tá todo mundo muito ansioso e aqui no Pautas e Táticas a gente veio fazer a prévia tática desse duelo entre Carlo Ancelotti e Jürgen Klopp. Talvez sejam realmente os dois melhores técnicos da temporada, os dois que vão duelar aí por esse prêmio. Provavelmente o campeão é quem vai ganhar o prêmio, excluindo ali a Copa do Mundo, né? Que normalmente em ano de Copa também o vencedor, a seleção que levanta a taça também fica com esse prêmio. Mas enfim, hoje a gente veio falar de campo e bola, sobre as estratégias, sobre as opções que cada técnico tem, desfalques, e como eles devem montar o time pensando estrategicamente em anular ou superar o outro, né? De forma ofensiva. Então se você já é novo por aqui, aliás, se você já é inscrito por aqui, muito obrigado. Se é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Espero conquistar sua inscrição, seu like nesse vídeo, seu compartilhamento com os amigos, seu feedback nos comentários e também sua sugestão de tema para próximos vídeos. Mas chega de enrolação, vamos falar então dessa prévia tática da final da Champions, Real Madrid e Liverpool em Paris. Começando com as perspectivas do Liverpool, do Jürgen Klopp, que quando tem o seu elenco completo à disposição, tem o Alisson no gol, Arnold na lateral direita, o Konaté vem tendo a preferência nos jogos de Copa, principalmente na Champions, na zaga ao lado do Van Dijk, e o Robertson na lateral esquerda. Fabinho é o primeiro volante, Henderson o meia pela direita, Thiago Alcântara o meia pela esquerda. Salah na ponta direita, Mané sendo esse jogador centralizado, mais avançado no trio de ataque, e Luiz Dias, que ganhou a posição na ponta esquerda. Porém, o Liverpool tem algumas dúvidas referentes à escalação. Por exemplo, o Konaté é o cara que normalmente joga ao lado do Van Dijk nessas partidas de Copa, mas ele pode dar lugar ao Matip, por exemplo, por opção técnica. Essa não é aqui uma dúvida referente à saúde clínica, física, à condição do jogador para a partida. A gente aposta que o Konaté comece o jogo, mas não estranharemos se o Matip for a opção do Jürgen Klopp para começar o jogo. O Fabinho é um cara que está lesionado, desde que sofreu essa lesão, ainda não retornou, talvez por uma precaução para prepará-lo para a final da Champions League. Porém, na ausência dele, o Henderson tem saído da posição de meia-direita, jogado como primeiro volante, e quem tem jogado é o Keita. Se o Fabinho não tiver condições de jogo, a gente imagina que o Keita comece a partida partindo da meia-direita. E o Thiago Alcântara, que também sofreu algum impacto, alguma lesão na última partida da Premier League. O Jürgen Klopp, inclusive, no final do jogo, disse que ele era dúvida para a final da Champions. Então, uma vez que seja dúvida, a gente também pode considerar que ele saia da equipe titular, que comece o jogo, para que o Milner comece a partida como titular nessa trinca. Ou até mesmo o Fabinho tendo condição de jogo e o Thiago não, que o Keita vai jogar pela esquerda, o Henderson volte pela direita e o Fabinho jogue como primeiro volante. Mas vamos trabalhar com a hipótese de que nem o Fabinho e nem o Thiago tenham condições de jogo. Dessa forma, Keita pela direita, Milner pelo lado esquerdo. E a outra dúvida é referente ao Salah, que já voltou de lesão, já se recuperou, é uma figura importantíssima para o Liverpool, mas que na partida final da Premier League começou o jogo no banco de reservas. Quem atuou no lugar dele foi o Diogo Jota. Então pode ser que o Diogo Jota comece também a partida da final e o Salah comece o jogo no banco. Essas são as dúvidas que o Liverpool tem de escalação, mas os padrões táticos não mudam. É um 4-3-3 que normalmente ataca num 2-3-5, com os atacantes se movendo para uma posição mais centralizada, os laterais subindo para se tornarem esses elementos a mais no ataque, e o meio-campo joga em linha com 3 jogadores um pouco mais físicos, dando sustentação à dupla de zaga. Esse trio de meio-campo, somada e dando sustentação à dupla de zaga, pode se inverter, sendo assim uma dupla de meio-campistas e um trio na última linha. Normalmente, quando o Fabinho joga, isso é mais possível de ver. Mas quando a gente for encaixar junto com as possibilidades táticas do Real Madrid, a gente fala um pouco mais sobre isso. Então, essas são as possibilidades táticas do Liverpool. Essa é a forma com a qual o Liverpool ataca e se defende normalmente num 4-3-3,
com os laterais recuando até a primeira linha, não tendo muita cobertura, e com os atacantes também marcando, né, em uma posição mais adiantada, os pontas abertos e o Mané um pouco mais adiantado. Marca num 4-3-3, ataca num 2-3-5, eventualmente também num 3-2-5. Agora vamos ver as possibilidades táticas do Real Madrid e também as dúvidas que eles têm de escalação, beleza? Já o Carlo Ancelotti vai para essa final com um time mais completo, menos dúvidas, mas também tem lá suas pulguinhas atrás da orelha, também é adepto de um 4-3-3, mas que muda um pouco mais o desenho, às vezes para atacar, às vezes para defender. Mas a sua base de escalação tem o Courtois no gol, Carvajal na lateral direita, Militão e Alaba na zaga, e aqui está uma dúvida, e o Mendy na lateral esquerda. Casemiro o primeiro volante, Modric na meia direita, Kroos na meia esquerda. E aqui mais uma dúvida, o Valverde sendo aproveitado aberto pelo lado direito, Benzema centralizado e o Vinícius Júnior no lado esquerdo. Eu falei de dúvidas na posição do Alaba e na posição do Valverde. O Alaba é por questões físicas, ainda não se sabe se ele terá condições para a final. Ele não tem jogado as últimas partidas, tem sido preservado e quem tem jogado é o Nacho. Claro que desde que o Real Madrid confirmou o seu título e também a sua classificação para a Champions, tem dosado um pouco mais nas escalações, tem utilizado um pouco mais a equipe reserva. Mas o Nacho é o substituto natural do Alaba, caso o austríaco não possa jogar ao lado do Militão na defesa. E a outra possibilidade é a saída do Valverde do time para a entrada do Rodrigo, que fez tudo o que fez na partida semifinal contra o Manchester City. Mas por que o Ancelotti tem preferido começar o jogo com o Valverde? Por conta do seu aspecto defensivo e de sua ajuda no preenchimento no meio-campo. O Kroos normalmente abre pelo lado esquerdo, Casemiro e Modric se alinham e o Valverde vem fechar o lado direito, a companhia ao Carvajal, fazendo com que o Real marque em duas linhas de 4 e tenha ali Benzema e Vinícius Júnior um pouco mais soltos, um pouco mais livres. Com o Vinícius ligeiramente, né, procurando o lado esquerdo e o Benzema centralizado. Porque tanto o Kroos, quando pega a bola, vai procurar o centro. Sendo assim, para o time ter um jogador numa amplitude maior, o Vinícius Júnior é necessário, até porque o Mendy é um lateral que ataca bem menos do que os laterais do Liverpool, um jogador mais contido e mais equilibrado no seu aspecto defensivo. Até por isso ele toma a posição do Marcelo lá atrás, quando ele chega e coloca o Marcelo no banco. Sendo assim, o Vinícius procura mais o lado esquerdo quando tem a posse de bola e o Kroos centraliza um pouco mais o jogo, assim como faz o Modric. Ele também encosta um pouco mais na marcação. O Valverde não é um atacante, então o time perde poderio ofensivo quando ele joga nessa posição. Então uma possibilidade é a saída do Valverde e a entrada do Rodrigo desde o início. O que isso implica no Real Madrid? Ter mais velocidade nas costas dos laterais do Liverpool. A gente também vai falar disso quando a gente colocar aqui no campinho as duas equipes encaixadas. Porém, o time perde um pouco poder de marcação. Porque quando o Rodrigo joga, ou o time faz uma marcação num 4-3-3, preservando esses dois jogadores nas costas dos laterais para que eles realmente acelerem o jogo em direção à linha de fundo, em direção à área adversária, e aí ficam com menos 2 jogadores atrás da linha da bola, menos 3 se for contar o Benzema, ou então faz com que eles tenham que preencher o meio-campo nessa marcação em 4-1-4-1. Dessa forma, eles têm que acompanhar os laterais do adversário e quando recuperam a bola ficam mais longe do gol. Então o Ancelotti vai ter essa decisão aí para tomar, qual vai ser a melhor forma de utilizar os pontas. Por isso que o Rodrigo não é tão titular assim, até porque também é uma opção de velocidade a menos no banco, já que o Valverde não é esse jogador velocista, o Asensio, apesar de também ser um ponta, não é um jogador velocista, o Gareth Bale é quase carta fora do baralho, o Lucas Vázquez é muito mais um assistente de lateral ou propriamente lateral do que um ponta que acelera, que é ofensivo. Então o Rodrigo é a melhor opção, de acelerar o jogo para um segundo tempo, caso seja necessário ter fôlego novo, ter um jogador mais descansado contra jogadores mais desgastados do adversário. Então, a gente trabalha com a possibilidade do Valverde iniciar a partida como titular e não o Rodrigo. Mas, claro, Rodrigo pedindo passagem tem de ser considerado também como titular. Então agora a gente vê como os estilos de jogo se encaixam e quais devem ser as opções realmente
dos dois técnicos para poder traçar a estratégia, quais são os pontos que eles têm que levar em consideração na hora de escolher as estratégias de time titular para começar a grande final da Champions em Paris. Então vamos lá, vamos usar como base uma escalação sem o Fabinho do lado do Liverpool, com o Thiago e com o Salah começando a partida, beleza? São duas dúvidas aí, se começam o jogo ou não, mas eles são titulares, então vamos deixá-los em campo. Como o Fabinho a gente não sabe da condição física, a exemplo do Alaba no Real Madrid, a gente tira eles do jogo e a gente coloca o Valverde também começando na titularidade do Real Madrid. Porque vamos ver, é mais plausível a gente pensar no Liverpool tendo mais posse de bola e o Real Madrid, por conta das estratégias do Ancelotti, contra o PSG, no segundo jogo contra o Chelsea, e em algum jogo também, alguns jogos contra o Manchester City, tendo uma postura mais defensiva, uma postura de esperar mais para contra-atacar. Então o Liverpool normalmente vai projetar os seus dois laterais e vai encostar os seus atacantes na defesa do Real Madrid. Vai fazer com que a defesa do Real Madrid afunile um pouco mais para dentro para poder ter superioridade contra esses três jogadores. Mas os laterais vão ter muita liberdade para atacar esses espaços na linha de fundo. O que o Real Madrid pode fazer? Começando o jogo com o Valverde, tentando bloquear, com o Valverde sendo o cara a perseguir o Arnold e o Kroos sendo o cara a perseguir o Valverde perseguir o Robertson e o Kroos a perseguir o Arnold pelo lado esquerdo da sua defesa, direito do ataque do Liverpool. Então, quando o Liverpool projetar ali os seus três jogadores, ele vai ficar em igualdade numérica com os dois atacantes do Real Madrid. Porque se o Real Madrid marcar num 4-4-2, ele vai atacar com uma linha de 5, com 3 jogadores atrás, ou seja, 8 contra 8 para defender também. Ele vai atacar em igualdade numérica. Por mais que isso seja perigoso para o Real Madrid, isso também é perigoso no momento que o time perde a bola e vai ter Benzema, que é um cara muito móvel, circulando no ataque, e o Vinícius Júnior saindo da marcação individual dos zagueiros e vindo atacar aqui pelo lado esquerdo, nas costas do Arnold, principalmente. E principalmente, o Henderson faz muitas jogadas de ultrapassagem pelo lado direito, trocando de posição com o Arnold. Isso pode atrair o Kroos para esse lado e fazer com que o Henderson ataque a linha de fundo por esse lado. Dessa forma, o Arnold teria mais obrigações de marcar o Vinícius Júnior. Não acredito que isso aconteça. Acredito mesmo que o Henderson vai fazer essa função de primeiro homem e o Arnold seja o cara para atacar. Porém, o Real Madrid pode encontrar nas costas do Arnold o caminho das pedras ali para poder acelerar o jogo e poder fazer, né, esse ataque, esses contra-ataques, essas transições ofensivas muito rápidas nas costas do Arnold. Além disso, o Liverpool pode se precaver encostando o Henderson na dupla de zagueiros, para poder ter uma peça a mais a perseguir o Vinícius Júnior, para quando ele se deslocar para a esquerda para poder receber a bola no contra-ataque, ele sempre ter ali alguém na cola dele e uma cobertura. Esse alguém seria o Konaté e a cobertura seria o próprio Henderson, né? Ali nas costas dele, ou o Fabinho, se o Fabinho começar o jogo, se ele se recuperar a tempo. Essa é a preocupação que o Liverpool tem no momento em que ele ataca e perde a bola. E o Real Madrid tem ali aquela dúvida de acelerar o jogo com o Rodrigo, então o Rodrigo pode começar a partida no lugar do Valverde, o time ter esses três jogadores, né, voando nas costas ali dos dois laterais do Liverpool. Porém, vai mudar um pouco a sua forma de se compactar defensivamente, porque passa a ter um 3 contra 3 no meio, não vai ter mais um 4 contra 3 no meio, para poder ter dois jogadores mais livres, né? Vai ter uma superioridade de 3 contra 2 no ataque. Isso vai anular a possibilidade do Liverpool ter uma superioridade recuando um volante, porque todos ali vão estar marcando individualmente 3 jogadores e 3 jogadores rápidos, principalmente pelos lados com Rodrigo e Vinícius. E o Benzema, que é um jogador muito móvel, pode vir armar o time de trás, atrair a marcação de um dos 3 elementos para trás também. O que eu acho mais provável é que, se o Real Madrid não quiser perder o meio-campo, o Rodrigo e o Vinícius Júnior vão ter que fazer esse acompanhamento individual a Arnold e a Robertson. Assim ele não perde o meio-campo, ele vai ter 5 jogadores no meio-campo, o Casemiro por trás da linha de 4 com Modric, Kroos
Valverde e Vinícius Júnior pelos lados, e vai ter a superioridade de 4 contra 3 no ataque. Por mais que o Benzema jogue sozinho na frente, ao recuperar a bola, claro, o ataque é feito de um lado de cada vez, e aí os pontas vão atacar nas costas dos laterais. Seria uma boa carta na manga aí que o Ancelotti teria no jogo, mas aí os dois técnicos têm que se precaver, né? Prevendo ali perdas e ganhos, onde eu tenho superioridade, onde eu tenho inferioridade, o que vale a pena de se fazer. Imaginando que o Real Madrid ataque, e nos momentos que o Real Madrid vai atacar, porque é claro o Real Madrid vai atacar, não só em contra-ataques, ter o Rodrigo também é uma grande preocupação, né, para o Robertson, porque esses dois jogadores vão abrir muito a defesa do Liverpool e vão fazer com que surjam espaços para as infiltrações de quem vem de trás, no caso, Kroos e Modric nesses espaços aqui, e o próprio Benzema também circular nessa entrelinha, tirar algum jogador da área para poder abrir espaço para que a penetração em diagonal dos jogadores de lado de campo, os pontas brasileiros, consigam aproveitar esses espaços. Então, é um jogo de xadrez, realmente, não dá para prever o que vai acontecer, mas essas são as possibilidades táticas do jogo. Outro ponto que o Real Madrid também tem que se atentar na defesa é a movimentação do Mané. Ele encosta muito pelos dois lados quando recupera a bola. Ele encosta do lado da jogada, ele pode atacar o segundo pau e ele pode ser o jogador a receber a bola em profundidade. O Militão é um cara que se deixa muito atrair quando tem um jogador partindo. Normalmente ele é o cara que faz esse primeiro bote e deixa ali a zaga um pouco vendida. É um ponto fraco que o Real Madrid tem, um ponto fraco que o Militão tem, apesar de ser um jogador muito bom tecnicamente, no mano a mano, mas quando ele tem espaço para poder o jogador adversário no mano a mano poder superá-lo, ele fica meio perdido sem ter o que fazer, ele tenta dar esse primeiro bote, muitas vezes erra, então o Mané pode com certeza fazer um carnaval ali nessa posição. Além disso, o lado esquerdo da defesa é o lado do Luiz Dias, que também está infernizando daquele lado do campo. Se o Carvajal atacar e o Luiz Dias pegar o campo com espaço, o Militão também pode fazer isso e perder no 1 contra 1 para o Luiz Dias também poder fazer um ótimo jogo por aquele lado. O Salah, que é o cara mais perigoso do ataque do Liverpool, vai sofrer a forte marcação do Mendy, que é um lateral muito bem estruturado na defesa. Porém, se não tiver o Alaba por ali, isso pode ser um problema, porque o Alaba é muito melhor marcador do que o Nacho. Porém, um ganho que o Real Madrid tem com o Nacho e não teria com o Alaba é o fato do Nacho ser ambidestro, mas ser prioritariamente destro. O Alaba é um jogador canhoto. O Salah também é canhoto. Então, quando o Salah corta para dentro, o Alaba sendo canhoto, marca ele com a perna errada. O Nacho já marca com a perna certa e pode fazer esse acompanhamento individual. O zagueiro destro do lado esquerdo, marcando um jogador canhoto do lado direito, tem essa vantagem. Não é uma vantagem muito de praxe, mas é uma vantagem nesse enfrentamento individual. Caso o Nacho falhe na marcação, e aí na vitória pessoal do Salah, o Nacho pode ir lá fazer essa cobertura do Mendy. Falei quando o Nacho falhar, né? Na verdade, quando o Mendy falhar, o Nacho pode fazer bem essa cobertura. Então essas são as possibilidades, esse é o jogo de xadrez aí que Klopp e Ancelotti vão ter nessa final da Champions. Qual é o seu prognóstico? Vamos debater nos comentários, beleza? E é isso, galera. Essa foi a nossa análise prévia, o que a gente acha que pode acontecer, que vai acontecer. E você, tem algum favorito? Tá torcendo para alguma das equipes? Qual é a sua aposta? Quem você acha que vai levar a orelhuda para casa? O Real pela 14ª vez ou o Liverpool pela 7ª vez? Faça suas apostas, comente, a casa é sua, fique muito à vontade para a gente debater aqui no Pautas e Táticas. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Continue ligado no nosso canal e até a próxima!